Você já pensou em criar seu próprio jogo? Eu tenho certeza que você já jogou algum jogo incrível que você pensou, poxa, como que deve ser criar essa experiência, né? Tá por trás ali e desenvolver isso de fato. Você não tá sozinho, porque eu também tinha esse pensamento. Na verdade, esse foi o principal motivo pelo qual eu entrei na área de tecnologia, porque eu queria criar jogos. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um assunto muito importante para quem trabalha com desenvolvimento de jogos, a ferramenta principal que a gente utiliza no nosso dia a dia para poder criar os nossos jogos, que são as Game Engines. Eu vou falar sobre as melhores Game Engines para você criar o seu jogo e no final ainda eu vou te falar como que você pode escolher entre uma e outra, pensando ali no melhor do seu projeto. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no Atequita Dev, que é o meu canal de tecnologia, onde eu falo muita coisa sobre programação, tem sobre jogos também. Quero falar mais sobre jogos, inclusive se você gosta desse tema, mostre o seu apoio, deixa sua curtida e o seu comentário. Quem sabe eu possa trazer mais conteúdo sobre games aqui no canal. Afinal, eu tive meu estúdio de jogos por 7 anos da minha vida. Cara, eu tenho que falar mais sobre isso aqui no canal. Deixa aqui o seu comentário. E se você é novo e gostar do conteúdo, também se inscreve para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se a gente for pensar, o mercado de jogos é um mercado que está crescendo bastante, né? Então, é um mercado muito novo aqui no Brasil, que vem amadurecendo, mas a gente já viu um crescimento exponencial em termos de estúdios, de jogos criados aqui no Brasil, e no mundo inteiro esse boom também acontece. Afinal, é uma área muito lucrativa em termos dos jogos em si, né? A gente tem muitos jogos ganhando muito dinheiro. Então, muitos países já tiveram essa visão de que esse é um setor muito lucrativo, especialmente quando a gente fala em esportes, né? Tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro, até mais do que jogador de futebol jogando jogos. Então, quando a gente pensa nesse sentido, também faz sentido investir ali na criação desses jogos, né? Na criação desses softwares. E quando a gente fala em criar jogo, né? A principal ferramenta que a gente utiliza são justamente as Game Engines, que são plataformas onde você vai encontrar todos os recursos que você precisa para poder desenvolver o seu jogo. Seja ali renderização de assets, né? Seja a programação de fato, áudio, 3D, física aplicada já pronta que você pode utilizar nos seus jogos. Então você meio que vai ter todos esses recursos pré-prontos para que você não precise reinventar a roda na hora de criar o seu jogo. E nesse vídeo eu fiz uma triagem das 5 melhores Game Engines para você poder criar o seu jogo. Cada uma delas vai ter características diferentes ali que você pode pensar na hora de entender o que é melhor para o seu projeto. A primeira Game Engine que eu vou falar é a Unity, né? Que é muito famosa pela sua versatilidade. Então a Unity, ela é famosa pelo suporte multiplataforma. Você pode criar jogo para PC, para console, mobile, né? Então ela permite com que você crie projetos multiplataforma com uma facilidade muito grande. E ela se popularizou justamente por ser uma engine muito intuitiva. E quando ela foi lançada em 2005, né? Olha só que interessante. Em 2005, quando a Unity foi lançada pela Unity Technologies, ela era específica para desenvolvimento de jogos na plataforma macOS. Depois ela se expandiu de uma forma e se popularizou principalmente por ser uma opção gratuita de desenvolvimento de jogos. Então a Unity ganhou essa comunidade forte que a gente conhece hoje justamente por disponibilizar ali uma opção gratuita para que os desenvolvedores pudessem criar os seus jogos. E tem muito jogo que você provavelmente conhece que foi criado pela Unity, né? Por exemplo, Among Us foi criado na Unity, Hearthstone foi criado com a Unity, né? Monument Valley, que é um jogo sensacional, que tem gráficos muito bonitos mesmo, também foi criado na Unity. Então se a gente fosse listar as principais características da engine, seria a versatilidade, né, multiplataforma. Então você consegue criar para iOS, Android, você consegue criar para Mac, para Windows, tudo isso com uma única engine. Isso é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento de jogos, você ter a portabilidade ali do seu jogo. Então se desenvolver um jogo para PC, você não precisa de muito esforço para poder lançar esse jogo num PlayStation, no Nintendo Switch da vida, porque ela já te dá todas as ferramentas para que você consiga fazer isso. A Unity também, ela suporta gráficos 2D e 3D. Ela é muito forte, principalmente nos gráficos 2D, quando a gente fala em jogos indies, né? Mas ela também tem gráficos excelentes quando a gente fala em 3D e vem evoluindo cada vez mais, galera. A Unity 6, que foi anunciada, lançada, né? Ela traz melhorias tremendas quando a gente fala em recursos gráficos, que até compete ali com a concorrência direta da Unity, que é a Unreal, que a gente vai falar mais pra frente, que é a engine de maior poder gráfico. Então hoje a Unity, ela tá pau a pau ali com a Unreal quando a gente fala em poder gráfico, né? Esse polimento visual, principalmente esse realismo quando a gente fala em 3D. E a Unity, ela ganha bastante porque ela tem uma interface muito amigável para você poder desenvolver. Ela te traz uma série de recursos para você desenvolver, desde
desde programação visual, sem utilizar código, né, até você poder criar os seus próprios plugins ali, customizar totalmente a experiência da engine. E a grande vantagem da Unity, para mim, é justamente a comunidade. Então, a Unity, ela tem uma comunidade gigantesca, você vai encontrar muitos recursos, tutoriais ali, né, muitos assets. Ela tem uma loja, ela é um marketplace ali para você comprar itens, para você poder comprar modelos, para você comprar scripts prontos para utilizar no seu projeto, que tem muito recurso já disponível, que é uma mão na roda. Então, acho que o ponto forte da Unity é justamente a comunidade e a quantidade de recursos que essa comunidade disponibiliza nesse ecossistema. Outro ponto muito importante da Unity é que agora, na versão 6, na Unity 6, eles disponibilizaram um recurso nativo para multiplayer. Então você tem um recurso que facilita que você desenvolva ali jogos multiplayer. Agora bora falar sobre o modelo de cobrança da Unity, que é inclusive uma polêmica muito grande, porque eles tentaram mudar esse modelo no ano passado, né? Então como que tá atualmente? Atualmente você consegue utilizar a Unity de forma gratuita, e se o seu jogo ultrapassar ali a rentabilidade de $200 mil por ano, você tem que adquirir ali ou o plano Pro ou o plano Enterprise, né? E a alteração polêmica que eles queriam fazer ano passado é que eles queriam cobrar uma taxa por instalação. Então vamos supor, se o seu jogo passasse de 200 mil de receita anual, ele teria que pagar uma taxa por instalação. E isso foi muito polêmico, porque a gente tem muitos jogos hoje que funcionam ali no free to play. Então a pessoa baixa gratuitamente, ela vai pagar alguma coisa ali dentro do jogo. Nesse modelo não funcionaria, né? E esse é um modelo muito utilizado para games casuais ali no mobile, né? Então a galera ficou assim indignada como que eles pensaram um modelo de cobrança que inviabilizaria um tipo de jogo, né? Um tipo de monetização. Então você não poderia ter um jogo que é gratuito, onde a pessoa pagaria de outra forma ali no jogo. Então nesse modelo que eles estavam querendo cobrar, esse tipo de jogo não funcionaria. Só que assim, eles tiveram que voltar atrás. Eu até gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, falando um pouquinho do anúncio dele, de como a comunidade reagiu. E a reação da comunidade fez efeito. Eles tiveram que voltar atrás. E hoje o que vale é isso que eu falei. Então você pode utilizar a gratuita. Se a sua receita passar de $200 mil, você vai pagar o Pro ou o Enterprise. Inclusive, esse anúncio oficial de que eles não iam ter essa taxa de instalação saiu há pouco tempo atrás. E eles anunciaram oficialmente que não iam fazer essa cobrança. E anunciaram também aumento nos planos de assinatura Pro e Enterprise. Mas em compensação, eles aumentaram esse número ali, esse limite de receita anual. Então, antes era $100 mil anuais, agora é $200 mil anuais para você ter um jogo. Esse é o limite para você ter que pagar o Pro. Então, apesar do aumento que eles tiveram nos planos, né, foi até interessante, porque agora você pode utilizar a Unity gratuita para projetos ali, ter um limite maior da receita ali do seu projeto. Eu entrei na programação para trabalhar com jogos. Agora imagina se naquela época eu tivesse essa oportunidade aqui, aprender programação do zero, desenvolvendo 5 jogos incríveis. Pois é, a imersão Dev da Alura tá de volta, e essa é uma oportunidade única para você mergulhar no universo da programação e aprender na prática, desenvolvendo 5 jogos em 5 aulas gratuitas. E você não precisa ter experiência prévia. A ideia da imersão é que você vai aprender HTML, CSS e JavaScript do jeito certo ali, utilizando projetos de jogos para você entender que dá para aprender de forma divertida também. E além de ser 100% gratuita, a imersão também é uma oportunidade para você conhecer um pouco mais da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Então, durante a imersão, você vai conseguir experimentar na prática a qualidade de ensino e o suporte da comunidade tech. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para já garantir a sua inscrição, e eu também vou deixar um cupom especial caso você queira ter acesso completo à plataforma, garantir o seu desconto aí na sua assinatura. Esse cupom é exclusivo aqui do canal. Agora não perde tempo, corre, porque as vagas são por tempo limitado e essa imersão tá imperdível. A segunda game engine que a gente vai falar é a Unreal, que é a engine conhecida pelo maior poder gráfico de mercado quando a gente fala em polimento visual, quando a gente fala ali em gráficos realistas 3D. A Unreal é muito utilizada para jogos AAA, né? E ela é muito famosa também pelo seu esquema de blueprints, que permite com que você crie os seus jogos sem necessariamente precisar de programação. Então você consegue, através das blueprints, criar o seu jogo de forma visual. Mas é claro que, né, quem trabalha com a engine sabe que não dá para você criar um jogo integralmente com as blueprints. Você vai precisar programar, mas é claro que elas trazem
uma facilidade, uma forma mais intuitiva de você criar o seu jogo ali, uma dinâmica diferente na criação que é bem interessante. A Unreal Engine, ela é mais antiga do que a Unity. Ela foi criada em 1998 pela Epic Games para um jogo justamente chamado Unreal, que era um jogo de tiro em primeira pessoa. Vou falar dois jogos muito famosos que foram feitos com essa engine. Fortnite e Final Fantasy VI Remake foram feitos com a Unreal. E quais são as características dessa engine? Principalmente tecnologia gráfica avançada. Então, a Unreal, ela sempre foi conhecida por ter essa tecnologia avançada para que você conseguisse ter esse poder gráfico ali, essa alta qualidade quando a gente fala nos gráficos. E esse foi um ponto que a Unity sempre lutou para alcançar, né? Nesse sentido de poder equiparar ali os gráficos da Unreal. Toda vez que lançava uma Unity nova, a gente começava a comparar com a Unreal ali para ver se estava chegando perto. Hoje, assim como eu disse, acho que a gente tem uma concorrência pau a pau ali, mas a Unreal, por muito tempo, ela reinou nesse sentido ali, desse poder gráfico, dessa qualidade dos gráficos em si. E aí eu falo ali de renderização, de iluminação, de efeitos visuais, né? Você tem uma série de recursos na engine que te entregam isso de uma forma muito mais fácil do que na Unity, por exemplo. Outra característica que eu já falei é a utilização de blueprints, que é esse esquema que você consegue criar o jogo de forma visual, que é bem interessante. Suporte a VR, realidade virtual, que é muito legal, que é muito utilizado ali. Então, acaba dando uma versatilidade para a engine, porque tem muitas pessoas que exploram essa engine, não para desenvolvimento de jogos, mas para simulação, em arquitetura, por exemplo, né? Você ter ali aqueles decorados, você vê ali o projeto arquitetônico, né? Então, utilizam muito a Unreal para isso. Até no cinema e televisão, a Unreal é muito utilizada, né? Então, é uma engine que ela meio que extrapolou um pouquinho o mercado de jogos, justamente pelo seu poder gráfico, por trazer isso de uma facilidade muito grande. Então, é muito utilizado nesse tipo de simulação. E qual que é o modelo de licenciamento ali de royalties da Unreal? No início, eles cobravam licenciamento de grandes estúdios, né? Mas a partir da Unreal 4, eles mudaram um pouquinho essa estratégia de cobrança. Então, o licenciamento é gratuito e você pagava ali uma porcentagem ali da lucratividade ali do seu jogo. Essa foi uma mudança significativa para a popularização da engine, porque nesse momento ali os desenvolvedores poderiam testar ali, utilizar a engine sem custo nenhum e eles só pagariam depois a porcentagem sobre os lucros do seu jogo. Então hoje como que funciona? A engine é gratuita, você pode baixar ali, utilizar e criar o seu jogo de forma gratuita. Você só vai pagar 5% sobre o lucro do seu jogo se ele ultrapassar $1 milhão em venda. É um limite bem maior do que quando a gente olha para a Unity, né, que é $200 mil, mas também o modelo da Unity não é por porcentagem, né? Você paga a Pro, que é um valor fixo. Então, dependendo de como o seu jogo crescer, né, essa porcentagem da Unreal pode fazer com que você pague mais do que o valor fixo estipulado ali pela Unity. E já que a gente está falando em royalties, né, modelo de cobrança, vamos falar sobre o engine que é open source. A Godot, que vem justamente ganhando muito mercado quando a gente fala em desenvolvimento de jogos, por ser justamente uma engine de código aberto, né? Então você tem essa possibilidade de contribuir ali para o projeto da engine e ter a certeza de que ninguém vai mudar a política de cobrança de uma hora para outra, assim como aconteceu com a Unity. A Godot é uma engine de desenvolvimento de jogos completamente gratuita, open source, que ela tem o foco em jogos 2D. Ela tem suporte a jogos 3D, mas ela é muito mais utilizada para esse propósito. O que acabou tornando ela bem interessante para jogos independentes, por exemplo, né? Ela foi lançada em 2007 como um projeto interno da Argentina e em 2014 que ela foi publicada ali como um projeto open source e foi aí que ela começou a ganhar o mercado de verdade. A Godot não tem muitos projetos famosos ali que foram construídos com a engine porque ela é mais focada ali no nicho de jogos independentes, mas eu poderia citar como exemplo o jogo Ex Zodiac, que é um jogo shooter inspirado ali nos clássicos dos anos 90. Então quais são as principais características dessa game engine, né? Código aberto, então é uma engine de código aberto que você pode lá contribuir, né? Isso é muito importante quando a gente fala isso, porque isso contribui para a evolução da própria ferramenta. Quando você tem a comunidade contribuindo ali para conseguir evoluir aquela tecnologia, você tem uma segurança de que você está trabalhando ali com uma ferramenta que é open source, ou seja, ninguém pode mudar essas políticas, assim como eu disse, mas que você também pode contribuir como comunidade. Normalmente, ferramentas open source, elas evoluem muito mais quando a comunidade abraça, né? E é uma coisa que tem acontecido muito com a Godot, ela tem ganhado muito mercado, especialmente por conta da polêmica da Unity. Então, ano passado, quando a Unity fez aquele anúncio polêmico, né, a comunidade desenvolvedora, principalmente independente, que é o foco muito grande da Unity, ficou meio assim, sabe? Com os pés atrás, porque imagina, você cria um projeto e de repente eles mudam a política que acaba ali com um negócio.
acaba com o seu negócio, né? Vamos supor, você tem um jogo que já ultrapassou o limite, eles mudam ali, por exemplo, e você inviabiliza o seu jogo. Então você perde o seu jogo, perde o seu trabalho. Então isso deixou os estúdios com muito medo, né? O que acabou gerando uma atração ali na Godot por ser uma opção de código aberto. A Godot, assim como eu disse, ela tem um foco em jogos 2D, né? Ela é muito utilizada principalmente em jogos que tem esse lado ali meio retrô. A Godot também é multiplataforma, então permite com que você exporte seu projeto ali para PC, para consoles e dispositivos móveis. E uma coisa interessante é que a Godot possui uma linguagem própria, que é o GDScript, que é muito parecido ali com Python. Isso acaba sendo interessante por ser uma linguagem ali muito familiar para iniciantes na programação, né? Então, se a gente for comparar com a Unity, que trabalha com C# e com a Unreal, que trabalha com C++, o GDScript é muito mais amigável ali para iniciantes. A quarta engine que eu vou trazer aqui para vocês é a CryEngine, que é muito famosa pelos seus gráficos ultra realistas e mundos abertos super detalhados. A CryEngine foi criada por uma empresa alemã em 2002, justamente para o desenvolvimento aí do Far Cry, que foi lançado em 2004. E ela chamou a atenção por alcançar ali esse nível de polimento impressionante, especialmente quando a gente fala em mundo aberto. E eu posso dizer que a CryEngine, ela estabeleceu um novo padrão ali no desenvolvimento de jogos quando a gente fala em engines, né? E citando ali exemplos de jogos, a gente tem que falar do Far Cry e também do Crysis, que é um outro jogo também que ficou muito famoso pelos seus gráficos de ponta. Quais são as características dessa engine? Gráficos ultra realistas, então poder gráfico fortíssimo, iluminação, efeitos visuais é um grande forte dessa engine. Renderização em mundo aberto, então a CryEngine tem uma tecnologia avançada para trazer um detalhamento em jogos de mundo aberto como a gente nunca viu em outras engines. Então eu acho que esse é o grande ponto forte com certeza dessa engine. E é interessante que ela consegue realmente unir ali performance, né, otimização com detalhamento, com esse polimento visual. Outro ponto forte é o sistema de física avançado, que você consegue trazer ali interações dinâmicas muito realista, como por exemplo no jogo Crysis você pode ali derrubar uma árvore, você pode ali derrubar um prédio ali, tudo isso gerado através ali de interações dinâmicas ali com essa física super avançada para trazer esse ultra realismo em termos de detalhes para você realmente parecer que você está executando aquela ação, e tudo isso unindo a uma tecnologia avançada para que você tenha performance e consiga entregar ali uma boa experiência. Outra característica muito importante são os gráficos em tempo real de alta fidelidade. Ela foi pioneira em introduzir técnicas como renderização diferida, simulação avançada de fluidos, Real-Time Global Illumination. Agora o modelo de cobrança da CryEngine que é bem interessante, porque ele é um modelo voluntário. Então você paga os royalties se você quiser, você não é obrigado, mas você pode pagar voluntariamente. Só que é importante dizer que alguns serviços adicionais eles podem sim ter custo. A quinta opção que eu quero trazer para você de engine é a Construct 3, que é uma engine muito legal para a construção de jogos 2D, que vai te possibilitar criar o seu jogo sem precisar de programação. Então todo o workflow ali da Construct é feito para que você consiga criar o seu jogo ali de forma intuitiva sem precisar programar. Então ela é uma engine ideal quando a gente fala em iniciantes que querem aprender os conceitos de jogos, que querem prototipar ali ideias, né? A Construct 3 é muito utilizada para isso. E justamente pela característica da engine, você não tem grandes projetos feitos em Construct 3, né? Então são projetos mais indies, projetos mais alternativos ali, protótipos. Quais são as principais características da engine? Essa questão do no code, você poder desenvolver o seu jogo sem precisar colocar a mão no código, e ela tem ferramentas muito intuitivas para que você consiga fazer isso. Outro ponto forte, fácil de fazer, é muito rápido você criar um jogo lá, porque tem muitas ferramentas já prontas, né? E você consegue prototipar muito fácil, então tem muitas pessoas, muitos estúdios que utilizam a Construct 3 para poder prototipar ideias ali, testar ideias antes de criar seus jogos de fato. E uma coisa bem interessante dessa engine é que o desenvolvimento é 100% pelo navegador. Então você consegue utilizar a engine no celular, no tablet, qualquer dispositivo que rode um navegador. E eu destacaria também a extensão de recursos com o JavaScript. Então, apesar da engine ser criada para que você não precise colocar a mão no código, se você quiser, você pode ali estender e criar recursos adicionais com a linguagem JavaScript. E por JavaScript ser uma linguagem muito popular, com muitos recursos e muitas pessoas que sabem, que dominam ali a linguagem, eu acho esse um ponto bem forte e interessante. A Construct 3, ela tem um modelo de assinatura, que você paga a assinatura para poder utilizar ali a engine, então ela não cobra royalties ali sobre porcentagem ali dos lucros do seu jogo. Então vamos lá, vamos comparar ali as engines pensando no tipo de projeto
projeto, se eu estivesse criando um projeto hoje, né, como que eu escolheria a melhor engine para o meu projeto? Se eu estivesse criando um projeto multiplataforma que eu tenho que exportar ali para PC, para mobile e tudo mais, com certeza a Unity é uma das melhores opções que você tem, porque ela consegue fazer isso de uma forma muito facilitada. E principalmente ela tem uma comunidade gigante, né? Então ela te dá todo esse suporte para que você consiga fazer isso. Agora, se eu tô criando um jogo, né, que eu quero esses gráficos realistas, AAA e tudo mais, com certeza a Unreal é uma das melhores opções que você pode ter nesse sentido. A CryEngine também, mas a Unreal principalmente, é uma das melhores escolhas que você pode ali ter pro seu jogo. Agora, se você tá criando um jogo 2D independente, né, você quer criar um jogo retrô, inspirado ali nos clássicos e tudo mais, eu acredito que nesse sentido a Godot seja uma das melhores escolhas, porque ela é open source e porque ela tem todos esses recursos para esse tipo de jogo. Agora, se você quer criar um jogo de mundo aberto, não preciso nem dizer, a CryEngine é a melhor opção para você, porque ela tem justamente recursos específicos para esse tipo de jogo. E se você quer criar um jogo ali casual, 2D, fazer um protótipo e tudo mais, se você está aprendendo, com certeza a Construct 3 pode ser uma excelente opção para o seu projeto. Agora que você tem essa visão sobre as engines, fica muito mais fácil escolher qual que é melhor para o seu projeto. Mas uma dica que eu dou também é testar, explorar as engines, experimentar para ver o que faz mais sentido. Assim como a gente falou aqui, a maioria delas você consegue utilizar sem precisar pagar nada, então é legal você experimentar, ver o que tem melhor de recursos ali que pode atender o seu projeto antes de escolher de fato a ferramenta, mas com certeza entender o modelo de cobrança é importante quando você pensa a longo prazo ali num projeto. Agora eu quero saber de você, você já trabalha com alguma dessas engines? Não deixe de deixar o seu comentário aqui, qual que você está trabalhando hoje, se você tem intenção de mudar, principalmente se você trabalha com a Unity, quero saber se você tem intenção de mudar para outra engine, ou se você conhece alguma outra engine que eu não falei aqui nesse vídeo, não deixe de comentar, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E o comentário é: então não vale a pena estudar Dart e Flutter, né? Ele comentou no vídeo onde eu tava falando sobre mobile, né? E é justamente, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo para poder esclarecer um pouquinho, e tem muita essa ideia de polêmica a respeito do Flutter, principalmente porque a gente tem ali o KMP chegando e tudo mais, mas a gente precisa entender que cada tecnologia, ela não surge do nada, né? Então a tecnologia, ela propõe resolver um problema de uma forma diferente. Não vai surgir uma tecnologia que resolve um problema de uma forma igual com a outra tecnologia que já existe, porque senão não faria sentido fazer uma tecnologia diferente. Então, nesse sentido, o Dart, o Flutter, ele é muito interessante porque ele traz justamente essa ideia de componentização. Ele já tem ali vários componentes pré-prontos, ele te ajuda a criar uma interface polida de uma forma muito fácil, né? Então, cara, o Flutter, ele tem mercado, ele tem aderência de mercado. A gente tem grandes aplicativos hoje, como o Nubank, que utiliza Flutter, né? Então, se a gente fala em aderência de mercado, é uma tecnologia que tá aí. E o fato de surgirem outras tecnologias, como o KMP, por exemplo, não quer dizer que isso vai acabar com o Flutter. Então, o Flutter continua sendo uma ótima opção quando a gente fala aí em desenvolvimento cross-platform. Então, vale a pena estudar Dart e Flutter? Sim, vale a pena. É uma tecnologia que tem mercado, que tem comunidade, que tá evoluindo. Tudo depende ali do seu foco de carreira, né? Pô, e aí é entender, quero trabalhar com cross-platform? Quero trabalhar com nativo? São escolhas de carreira diferentes, né? Mas não vou dizer aqui que uma escolha é melhor do que a outra, né? O que eu explico no vídeo, principalmente, é que independentemente de qual tecnologia você for escolher ali, em termos de cross-platform, você vai precisar ter alguma noção de desenvolvimento nativo em algum ponto ali da sua carreira. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Muito obrigada pelo comentário. Assim como é de costume, eu vou recomendar outros dois conteúdos para vocês maratonarem o Atectaflix. O primeiro conteúdo que eu vou recomendar aqui é justamente esse vídeo sobre mobile, onde eu fiz um mapa atualizado da carreira de desenvolvedor mobile, falando sobre as principais tecnologias ali do mercado. Se você estiver escolhendo essa carreira, esse vídeo é muito legal para você. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai se inscrever.